Eu trouxe uma passagem bíblica que na minha caminhada, eu não lembro se ela foi dita, se eu ouvi ela numa palestra da Canção Nova, agora realmente me foge, ou lá na comunidade Quírios, né? Nós temos uma comunidade Aliança, lá em Campo Grande. O fundador é o diácono Jairo. Um abraço para o diácono, que é inclusive um pai espiritual na minha vida. E essa passagem surgiu uma vez na partilha ou numa palestra na Canção Nova, realmente não me lembro. Falava sobre uma passagem de Atos Apóstolos, onde uma pessoa pergunta para Paulo e Silas, depois que Paulo é libertado, pergunta para eles se o que era necessário para ele ser salvo, né? Que está dizendo aqui em Atos 16, a partir do versículo 29. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e de Silas, o carcereiro que acabou libertando os dois, né? Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos que estavam em sua casa. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes à mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Essa passagem tocou muito meu coração, porque às vezes a gente fica em momentos de dificuldade espiritual, né, às vezes de uma noite espiritual, a gente fica se perguntando, porque nós queremos muito que nossos familiares também caminhem conosco na fé. E acontece dentro da mesma casa, uma parte dos membros da família irem à igreja, tentarem buscar a fé, caminharem com Jesus, e a outra não. E isso realmente nós estamos caminhando, nos entristece. E tem também aquela regra, né, que santo de casa não faz milagre, sabendo exatamente que nós somos falhos, os nossos familiares nos veem: mas você que é tão pecador está me convidando para a igreja, você não é nenhum santinho, né? Tem várias palavras, várias formas de dizer esses argumentos. Conheço muito bem. Te conheço muito bem, como é que você quer me chamar para caminhar na fé? E aí a gente não consegue evangelizar o nosso próximo, o nosso familiar. Mas aqui nós temos uma promessa, talvez, é por isso que vem essa questão, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Se a salvação é individual, né? Cada um é salvo de forma individual, essa afirmação ela pode ser cumprida. E como ela acontece? Tenho aqui para você uma boa parte da resposta, quer dizer, ao contrário, uma parte dessa resposta é muito boa, outra talvez não tanto, né, perante aquilo que eu senti como uma expectativa, né? Aquilo que você falou pouco antes, começa aqui, né, muito boa, né, que realmente a fé é individual e não é automática. Ou seja, não podemos aqui interpretar esta passagem que pela fé, podemos dizer assim, dos pais, os filhos que vão se automaticamente salvar. Até aquele que pratica a fé não quer dizer que esteja salvo, né? Sim, é uma caminhada, né? Sim. A salvação aqui nesta passagem é como uma pura possibilidade, mas possibilidade não ligada como popularmente se fala, uma sorte, né? Tem essa possibilidade, então vou vou torcer para que aconteça. Não. Como se fosse uma fórmula mágica. Não. É exatamente a possibilidade significa que Deus está preparando tudo para que isso aconteça. É obra de Deus, não é uma obra humana. Por isso, existe uma grande chance disso acontecer na nossa vida. Agora, Deus garante tudo, menos aquilo que tantas vezes a gente bate aqui nessa mesma tecla. Menos aquilo que é a nossa resposta. Deus não tem como garantir o que nós vamos responder. Não pode garantir que a minha vontade se traduza em sim, quero seguir essa fé. Isso mesmo. Então, quando nós lemos essa passagem, nós compreendemos que aqui Paulo e Silas, eles querem dizer para este homem que a fé que você vai conhecer agora, abraçar, a fé que você vai abraçar,
ela vai te beneficiar e ela vai beneficiar a sua família. Você vai ser salvo e a família vai ser salva desde quando você abraçar essa fé e caminhe nela, né? Vamos dizer assim. Conforme que a fé deveria ser abraçada. Porque, na verdade, nós às vezes separamos até da fé, eu tenho fé em Deus, e eu caminho na fé. Ou então não caminho. Eu acho que está exatamente aí a chave. Crer e ser salvo você e sua família. Na frase. Porque a primeira pergunta que a gente deveria fazer deveria ser o que significa crer, né? Então basta eu crer em Deus que está tudo resolvido. Eu acho que o segredo está nesse verbo. Exatamente. O que significa crer aqui, né? O que é crer no Senhor Jesus? Parece, não, acredita e você vai ser salvo, você e sua família, ponto. Sim. A Sagrada Escritura fala. A Sagrada Escritura fala que os espíritos maus, eles creem e temem. Os demônios, Tiago, né? Os demônios creem e tremem diante de Deus. Exatamente. Por quê? É porque só ter o conhecimento da revelação de Deus, saber que Deus existe, ainda não nos torna discípulos crentes, aqueles que vivem a fé. Isso não é crer, né? É só conhecimento. Nós, como falei, às vezes corremos o risco de separar a fé em Deus da prática desta fé. Como se fossem essas duas coisas conseguem viver, existir independente. E eu acredito que, num olhar correto, essas duas coisas precisam estar juntos. Elas não podem existir separadamente, como se fosse, eu creio que Deus é Deus, porém, nada na minha vida é coerente com essa fé. Eu caminho e vivo como se Deus não existisse. É a história do católico praticante e não praticante. Isso, é uma confusão. É uma afirmação ilógica, né? Ou é você católico ou você não é. Sim, não, exatamente. Mas existe esse argumento falso. Porque nós precisamos aqui compreender que a fé ou é de fato uma coisa que abrange a nossa vida toda, ou simplesmente ela não existe na nossa vida. Temos que compreender, como eu falei, e eu acredito que Deus existe, sim, acredito. E o que você faz na tua vida por causa dessa fé? Não, mas eu tenho muita fé em Deus, mas eu não faço nada daquilo que Ele me pede. Então, Ele para você é Deus? Que Deus é esse para você? Que Ele nem é Deus suficiente para você deixar a sua opinião humana de lado e seguir a opinião dele. Sim. Que Deus é esse, né? Deus está abaixo de você, ou seja, você é mais Deus do que Ele é Deus, e por causa disso você mais escuta a si mesmo do que a Ele, né? Exatamente o que está aqui, né? Crer no Senhor Jesus, ou seja, não é simplesmente acreditar, você vai aderir ao plano de Cristo, aos seus ensinamentos, ou você só vai ficar na superfície, né? Você não vai crer, né? Crer é profundo. É mais ou menos que hoje é aniversário do bispo, né? Tiago. Isso. Mas por coincidência, Dom Tiago, isso tá... A gente gosta de usar esse tema agora, essa expressão é moderna. Essa passagem faz um link com a carta de Tiago. Exatamente a carta do seu xará. Por quê? Porque Tiago vai falar exatamente essa passagem que o senhor mencionou, os demônios creem e tremem diante de Deus, e depois ele vai falar que a fé sem obras é morta. Morta, exatamente. Que precisa, então, a fé, ela precisa se é transformar fé, em obras, né? Isso, esse porque crer senão, fé com obras. porque eu penso assim, se vamos olhar a fé como uma ideia colocada num livro, até que a gente consegue conversar sobre a fé como uma teoria. Sei lá, talvez para puxar para o lado bem diferente daquilo que a gente está falando, mas também falando sobre a questão do próprio ato da fé. E eu acredito, por exemplo, alguém pode dizer, na existência dos ETs lá no universo. O universo é enorme. E eu acredito que os ETs existem, que eles estão vivendo lá num pontinho, num lugar do universo. Ok? E eu acredito nisso. Pronto.
como isso influencia a minha vida? Você tem um Muda conhecimento, você tem um conhecimento teórico de algo, mas você não coloca em prática. Não, mas estou falando né? em que isso influencia a minha vida, a minha fé que os ETs existem por aí. Muda uma coisa na minha vida? Não muda nada, né? Por isso, alguns acreditam, outros não acreditam. Um ou outro pode dizer, eles até se comunicam, aí podem desenvolver algumas outras teorias a partir deste princípio que eles existem e de repente dizendo, não, eles entram em contato conosco, como tem todas essas histórias, né? Que a fantasia humana consegue criar muito bem, né? Mas se vamos pensar apenas naquela existência, eles existem por aí e eu estou vivendo aqui na minha vida. Essa existência influencia nada o meu dia a dia. E, infelizmente, este ato da fé em Deus, da qual nós aqui partimos essa conversa, ele pode ser tratado como fé nos ETs. A pessoa, Deus, eu acredito. Mas não faz nada diferente. Né? Não que não faz. Que essa existência não tem nada a ver com a minha própria vida. Que, como se fosse eu acredito é uma teoria. Eu assinei de baixo, você crê que Deus existe? Sim. Eu creio. Assinei de baixo, pronto. É minha fé. E o que na tua vida muda por causa dessa crença? Nada. Cadê as boas obras? Cadê a Não estou falando, né? não estou falando, porque isso já são atos muito concretos. Mas como fosse no princípio daquilo que eu sou e como eu olho a minha vida, como eu toco o meu dia a dia, deveria mudar, né? Existe esse princípio ou não, né? Porque nós ainda temos que entender. Mais uma coisinha que vale a pena, acredito, destacar, que esse Deus em qual nós acreditamos não é um Deus distante que revelou a sua existência e só isso. E foi embora. Né? Não é. Não, é Deus que imediatamente veio ao encontro do ser humano. A história do ser humano é marcada com os encontros com o próprio Deus. Deus que vem ao encontro do ser humano. E a Bíblia está cheia de registros sobre isso. Isso mesmo. E este Deus, mais ainda partindo do princípio do amor, querendo nosso bem, principalmente o bem maior que é ter todos nós junto de si, para dar para nós tudo que é maravilhoso e extraordinário, que na verdade mais importante é a presença dele mesmo, ele vai ao nosso encontro. Então, aqui, o ser humano, na verdade, ele precisa se esforçar para deixar Deus de lado, porque se ele não vai se esforçar, vai abraçar este Deus, ele naturalmente vai viver uma vida marcada pela fé, no princípio da fé, se apenas for coerente. Não precisa ser aqui, penso assim, extraordinário para dizer eu coloco Deus no centro da minha vida, tudo que eu faço por causa deste Deus. Claro, existe também essa postura, mas basta ser coerente com essa fé e tudo na nossa vida vai começar a mudar. Como se fosse automaticamente, como se fosse naturalmente. Seria exatamente o que significa essa passagem. Crendo no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua família. Se abra para Deus, caminhe com Deus, né? Manifeste essa fé e providencialmente, já que Deus deseja nos salvar, né? Por consequência, já que Deus deseja nos salvar, ele vai sempre abrir a possibilidade de salvação para nós. Mas sempre terá a questão do nosso livre-arbítrio como diferencial, né? A gente ou facilitando... Deus oferece a salvação, mas a gente tem que dizer sim, né? Através das nossas boas obras, inclusive. Ou facilitando, sim. Ou facilitando, simplesmente se questione. Quem é este Deus em que você fala em quem você acredita? Ele é Deus. Reconhecer Deus como Deus. Né? Exatamente. Se você reconhece Deus, que é Deus, a partir deste princípio, você começa a olhar a palavra dele como palavra de Deus, né? Palavra humana. Então você não questiona. Como vou questionar a palavra de Deus? Como vou dizer que Deus está errado e eu estou certo? Né? Apenas abre o coração. Deus, então, exatamente. Se eu me abro a isso, devo
tudo na minha vida vai mudar automaticamente, né? Então, a nossa vida vai se transformar numa obra diferente quando nós realmente reconheçamos Deus como Deus. E eu desejo isso para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Catedral e, obviamente, também para mim mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.